Chegou ao fim a pré-temporada da Fórmula 1 de 2026. O que resta a partir de agora será fogo real, e em algumas semanas chegará o momento de tirar todas as máscaras e liberar o verdadeiro potencial de cada um dos carros do grid da Fórmula 1. Mas pelo menos neste último dia, as equipes que puderam concluíram seus últimos programas. O trabalho que foi feito, foi feito. O que não foi, terá consequências já na primeira corrida do ano, no circuito de Albert Park. Mas, senhoras e senhores, é hora do último resumo do sexto dia da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Bahrein. Não sei mais o que dizer sobre essa equipe, além de que o desastre está próximo, e isso não é exagero. A Aston Martin encerra a pré-temporada da pior forma, quase sem rodar hoje. Stroll ficou com o carro durante o dia e só deu 2 voltas de instalação pela manhã, para à tarde completar mais 4 voltas de instalação e com isso encerrar oficialmente sua pré-temporada. Segundo rumores, Honda e Aston Martin não foram à pista hoje porque ficaram sem peças de reposição para a unidade de potência e câmbio após muitos problemas, por isso deram apenas 6 voltas. Portanto, é inegável que a situação está terrível para essa equipe neste momento em particular e há muito trabalho a ser feito. Não é só para serem competitivos, mas para completar a primeira corrida na Austrália. E embora digam que já têm soluções, que identificaram o problema e que já estão trabalhando nisso, essa é uma história sem fim, e a única certeza é que a situação não está nada boa para a equipe comandada por Lawrence Stroll. A Cadillac finaliza a pré-temporada testando pontos pendentes, mas novamente enfrenta problemas. Como de costume, Bottas e os mexicanos se revezaram na sessão, com o mexicano comandando o carro pela manhã. Ele iniciou com testes aerodinâmicos, mas o destaque foi o mexicano liderando o simulacro de corrida da equipe. O lado positivo é que, embora não tenha conseguido terminar por causa da bandeira vermelha protocolar que a FIA estabeleceu na pista, ele conseguiu completar mais de 50 voltas. Seu ritmo foi muito constante, embora, claro, lento, mas isso já era esperado. À tarde, Bottas era o responsável por conduzir o monoposto, seguindo um programa destinado a séries de voltas, até que um problema na transmissão de dados obrigou a equipe a parar após apenas 21 voltas, sendo necessário fazer o download manual desses dados. Depois, ele retornou à pista, completou mais algumas voltas e encerrou a pré-temporada com 98 voltas. Entre as voltas marcadas por Checo e as registradas por Valtteri Bottas à tarde, o melhor tempo do dia para eles acabou ficando com Valtteri Bottas, com um tempo de 1:35, encerrando assim sua pré-temporada. E já preparados para o Grande Prêmio da Austrália. Sainz pilotou o carro da Williams durante toda a sessão e foi o responsável no último dia, e durante a mesma, realizou diferentes programas, além de ser o responsável por fazer outra simulação de corrida para a equipe. Não conseguiu completá-la, dando só 30 voltas com 2 jogos de pneus diferentes. E os dados dessa meia simulação de corrida não são positivos sobre o desempenho. Além disso, eles testaram vários stints ao longo do dia e terminaram com 141 voltas completadas, e o melhor tempo dessa equipe acabou sendo 1:34.33, o que lhes deu o 10º melhor tempo do dia. Portanto, apesar de terem perdido a pré-temporada de Barcelona, eles terminam com muitos quilômetros registrados. Entende-se que vão começar de baixo para cima, tentando se recuperar do excesso de peso que carregam. Mas apesar de chegarem tarde, eles fizeram melhor do que alguns outros times, e esse é um aspecto positivo entre alguns dos problemas que tiveram durante toda essa pré-temporada. Racing Bull encerrou a pré-temporada sob comando de Arvid Lindblad, que guiou o carro no último dia e teve uma jornada muito produtiva, sendo o piloto que mais deu voltas hoje e em toda a pré-temporada. Foram 165 voltas distribuídas em diferentes programas. A manhã foi dedicada a programas de séries de condução, e à tarde ele fez sua simulação de corrida, girando em tempos de 1:41 alto como média nos 2 primeiros stints, e no geral, confirmando que a sensação de que pertencem ao grupo intermediário está correta. No final, eles terminam o dia com 1:34 e se despedem da pré-temporada de forma muito positiva, com muitos dados e muita informação acumulada. As impressões da Audi após a pré-temporada são animadoras para quem esperava um início ruim em 2026. A Audi conclui a primeira pré-temporada com Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto após mais uma sessão produtiva de muitos quilômetros. O responsável por conduzir o carro pela manhã foi Hülkenberg, que realizou um programa de stints curtos com alguns stints longos para testar o ritmo, o que serviu de aperitivo para o que chamou a atenção mais adiante. A simulação de corrida foi feita à tarde por Gabriel Bortoleto, uma sequência usando pneus médios e duros bastante surpreendente.
médias de tempo competitivas na casa de 1,40 alto e um último stint forçando para fechar com uma média de 1,37 alto. De fato, os dados mostram que foi a melhor simulação entre as equipes do pelotão intermediário que fizeram esses programas hoje. Assim, isso foi o destaque do dia para ele. Audi, que termina com um total de 135 voltas completadas, e Bortoleto deixa o melhor tempo do dia com uma marca de 1,33.755, encerrando a pré-temporada com ótimas sensações e mostrando que a Audi chegou muito. Norte-americana encerra a pré-temporada com mais um alto número de voltas. Encerram a pré-temporada com nota alta por serem uma das equipes com mais quilômetros acumulados, em outra sessão de alta quilometragem. Pela manhã, Esteban Ocon foi o responsável por conduzir o carro, registrando 82 voltas, onde, como curiosidade, chegou a rodar com um pneu intermediário para a diversão de todos os seus companheiros de boxe. Mas realizou diferentes programas de voltas testando várias configurações, e à tarde foi Burman quem fez a simulação de corrida da equipe. Uma simulação estável, com ritmo muito parecido ao feito pela Racing Bulls, mas surpreendentemente atrás do registrado pela Audi, embora, claro, sem saber os modos de motor ou as cargas de combustível disponíveis. O britânico, ao final do dia, também testou a velocidade e se despede da pré-temporada marcando 1,33. E a Haas se despede com 169 voltas hoje, sendo a equipe com mais voltas completadas neste dia em uma pré-temporada extremamente produtiva. Desta vez, Gasly foi o responsável por conduzir o Alpine durante toda a sessão de hoje e, novamente, tiveram um dia sem problemas e com muitos quilômetros percorridos pelo piloto francês. Pela manhã, testaram várias configurações, completando até 57 voltas em sequências. À tarde, seguiram um programa parecido, trabalhando com diferentes pneus, e no final fez até simulações de classificação, registrando o melhor tempo para a equipe com 1,33.421, o que lhe garantiu o quinto melhor tempo da tabela no dia de hoje. Portanto, confirmam as boas sensações, avançam e encerram o dia com 118 voltas, esperando ver o que acompanhar quando a Fórmula 1 começar na Austrália. A Mercedes não liderou a tabela de tempos e novamente teve problemas. Antonelli trabalhou na última manhã de testes, começando com testes aerodinâmicos e depois fazendo sequências longas para avaliar configurações. Durante um desses testes, Antonelli provocou a única bandeira vermelha do dia, parar por um problema de perda de pressão que fez a Mercedes trocar a unidade de potência, deixando Antonelli com 49 voltas. Já à tarde, Russell assumiu o volante do carro após o concerto, mas chama a atenção o fato de que eles não tentaram uma simulação de corrida e o programa se concentrou em stints longos, testando diferentes coisas, incluindo ajustes de setup. Mas ao final do dia, Russell se despede completando 82 voltas, que somadas às 49 de Antonelli, totalizam 131 voltas hoje e encerram o dia com um tempo de 1,33.190. No final, se despedem das voltas, Antonelli e a equipe encerram uma pré-temporada de altos e baixos, mas onde se espera que a Mercedes volte a brigar pelo topo neste novo regulamento técnico. Fim da pré-temporada para a Red Bull, que surpreendeu com a nova unidade de potência. Encerram com bom ritmo, muitos quilômetros e ótima base para iniciar o ano. Como previsto, o turno da manhã ficou com Isaac Hayar, que, como outras equipes, usou o período para testar configurações e ajustar o carro, realizando stints curtos e completando 59 voltas. Verstappen treinou à tarde com um programa similar ao do companheiro, realizando testes de configuração e sequências longas. No fim, buscou velocidade e marcou o terceiro melhor tempo do dia, com pneus médios e 1,33.109. Hayar e Verstappen somam 124 voltas, encerrando uma pré-temporada muito positiva e aguardando para ver o ritmo real do monoposto em algumas semanas. Os campeões mundiais fecharam a pré-temporada como a equipe com mais voltas, apesar de hoje terem rodado menos que nos dias anteriores. Pela manhã, Piastri guiou o carro da McLaren. Piastri esteve testando muito mais o desempenho do carro em suas diferentes sequências, tentando extrair o máximo de conhecimento do carro e conseguindo completar 66 voltas até passar o volante à tarde para Lando Norris, que desde o início da sessão começou a forçar bastante, testando também a velocidade. No entanto, mais tarde nesta sessão tentaram uma simulação de corrida que não conseguiram terminar por falta de tempo, e Norris acabou completando apenas 47 voltas, mas ficando com o segundo melhor tempo do dia, com um tempo de 1,32.871 e acumulando 113 voltas. Por isso, a McLaren encerra um bom dia de testes com muita informação, muitos testes e muitos dados, o que não é nada mal para aqueles que tinham sido os perdedores da pré-temporada em Barcelona.
Os tifosi podem sorrir, pois o momento da Ferrari parece ser real. Não digo que eles sejam os mais rápidos ou que vencerão, mas a Ferrari parece realmente muito competitiva, como mostrou hoje no fim da pré-temporada. O carro ficou o dia todo com Leclerc, que testou desempenho e configurações pela manhã, e à tarde simulou corrida com 3 paradas, começando com pneus macios e depois 3 stints com pneus médios. Uma simulação muito positiva, com ritmo, pouca degradação e constância, que traz boas sensações sobre o que esperar deles em 2026. E como se não bastasse, eles buscaram velocidade com várias simulações de classificação e terminaram como os mais rápidos da pré-temporada, com um tempo de 1:31.992, sendo a única equipe a baixar essa marca. E sim, eu sei das piadas sobre campeões da pré-temporada e tudo o que sempre se fala da Ferrari, mas desta vez não posso negar que a equipe italiana está bem. Eles têm potencial e, por enquanto, acredito no desempenho deles. Parece que os tifosi realmente têm algo com que se animar, e isso é positivo para uma equipe que vem buscando uma oportunidade de sucesso há tanto tempo. Eles completaram 32 voltas hoje, e agora só falta confirmar se repetem esse desempenho no Grande Prêmio da Austrália em algumas semanas. Senhoras e senhores, encerramos o último resumo da pré-temporada 2026 da Fórmula 1. Nesses momentos, costumo me despedir dando meu palpite sobre como o grid ficará para o primeiro Grande Prêmio da Austrália. Mas desta vez vou fazer um vídeo diferente e separado falando sobre isso, então por enquanto vou me despedir primeiro agradecendo por você ter acompanhado todas essas coberturas que fizemos ao longo dessas semanas. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando estou postando novidades e compartilha com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!